Queria desejar uma boa noite a todos. Meu nome é Emerson Deboni, sócio da Valor Investimentos. Hoje a gente está aqui com o Paulo Bockel, da Arx Investimentos. Hoje o tema aqui que a gente vai comentar um pouco, apesar da casa ter todos os tipos de fundos de investimento, todas as linhas, a gente vai estar falando aqui hoje especificamente sobre fundos de crédito e o que está acontecendo um pouco no mercado de crédito, né? Então, Paulo, pode ficar à vontade, fazer uma breve apresentação aí e começar a falar um pouco do que você está vendo de cenário aí de mercado. Obrigado, Emerson. Obrigado aí o convite, né, da Valor Investimentos. É uma honra estar aqui. A Arx é uma casa que tem hoje 26 bi sob gestão. A gente tem fundos de ações, multimercado, renda fixa e crédito. A gente faz parte do grupo BNY Mellon. O grupo tem basicamente duas divisões. Uma divisão de gestoras. Nós somos 8 gestoras no mundo, 1,9 trilhões de dólares sob gestão. E a segunda divisão de administração e custódia, administração fiduciária e custódia, maior custodiante global hoje, 37,1 trilhões de dólares sobre custódia e administração. Queria começar falando aqui um pouco de crise, né? Eu já tenho mais de 20 anos de experiência profissional, então já passei até diversas crises. Essa crise é uma crise diferente, né, daquelas que a gente passou, né, porque é uma crise sanitária. Isso gera também um pouco mais de incerteza, porque a gente não tem muita noção de quanto vai sair, né? Então, eu acho que isso é uma coisa diferente até que não foi vivida e que gera um grau de incerteza um pouco maior, né? Quando a gente fala desse cenário que a gente está passando agora, na realidade, todo mundo está muito focado no coronavírus, mas eu acho que tem outras coisas acontecendo também. Então, uma das coisas que tem acontecido é a questão da guerra do petróleo, né? Então, a gente tem ali atrás uma questão, o petróleo caiu de 60, foi para 20, está rodando a 30, caindo um pouco, mas ainda num preço de petróleo, né, que é uma discussão entre a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, uma suposta briga com a Rússia, e basicamente a grande questão ali atrás, no final, acaba sendo o shale gas americano, né? Então, essa produção se inviabiliza a um petróleo abaixo de 40, 45, 50 dólares o barril. Então, basicamente, o que você tem é isso, né? E os Estados Unidos hoje é o maior produtor de petróleo do mundo. É uma discussão ainda que não está resolvida, a gente também não sabe como é que isso vai, de alguma forma, terminar, né? E a gente tem, por outro lado, também aqui no Brasil, né, no final do dia, uma discussão também que gerou um pouco mais até de insegurança e adicionou fogo lá todo aquele movimento que a gente teve de venda, que foi o BPC, né? O BPC foi aprovado pela Câmara um valor adicional que totaliza 200 bilhões, 20 bilhões por ano, que equivale a mais ou menos 20% de quanto você está economizando na reforma da Previdência. Então, um volume grande, né? Você junta tudo e aí você também tem aquela questão toda de como é que ficam as contas públicas, né? Essa era uma discussão basicamente antes, agora a conta pública, depois a gente entrou até num outro capítulo aqui de o que vai acontecer depois. Provavelmente a gente vai ter um gasto adicional aí com a PEC emergencial e tudo mais, que é outro item para a gente estar falando. Eu queria começar falando assim, a gente vive uma crise que ela é uma crise sanitária, uma crise de oferta, uma crise de demanda, então é uma questão toda complexa também. E aí o grande ponto que a gente tem é qual é o impacto que esse negócio, essa crise vai ter na atividade econômica de uma forma geral. Então, essa é a grande dúvida e essa é a grande incerteza que tem. Então, o que a gente tem visto é que os governos, de um modo geral, estão tentando cada vez mais criar medidas para mitigar essa situação, né? Então, a gente viu a Alemanha, a Itália, enfim, todos os governos, Estados Unidos, fazendo políticas fiscais expansionistas também. O governo está gastando, botando dinheiro na economia, né? E os bancos centrais também. Então, você tem Banco Central americano, Banco Central europeu, Banco Central inglês, australiano, chinês, todo mundo colocando dinheiro na economia de alguma forma para garantir que as pequenas e médias empresas recebam dinheiro, né? Então, a maior preocupação de todo mundo não é nem as grandes empresas, é muito mais as pequenas e médias empresas,
porque no final do dia você acaba sendo os maiores empregadores, né? Então, essa é a grande ponto, né? Quando a gente vem um pouco mais recente, para não ficar falando do cenário do que aconteceu mais para trás, basicamente a gente começou a ver os últimos, né? O Banco Central americano voltando com aquele programa de recompra tudo que eles fizeram em 2008. Então, basicamente, o que foi mais forte e que chamou mais atenção foi eles não têm limite, é literalmente ilimitado a quantidade de compras que podem ser feitas no mercado. Tá? Então, isso é um poder fortíssimo, né? Nos Estados Unidos, o Banco Central pode comprar crédito que seja de uma boa qualidade de crédito, que eles chamam de investment grade, né? E os Estados Unidos também fez um pacote lá fora de 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares são mais ou menos 12, 13% do PIB americano. Então, é uma coisa muito forte. Só que também não dá para comparar com o que a gente está fazendo aqui no Brasil, né? No Brasil, a gente tem uma série de políticas já assistencialistas que não existem nos Estados Unidos. Então, o número não é muito, não dá para conversar os dois números, né? E aí a gente entra aqui um pouco na questão do que o Brasil está fazendo. No primeiro momento, o governo fez uma série de rearranjos orçamentários, né, que é a antecipação do 13º dos aposentados. Você fez aumento do prazo para as empresas pagarem impostos, ou seja, tudo basicamente dentro do ano, né? Então, foi criticado. Dali veio a PEC emergencial, que tem mais 5% do PIB em ações, né? Desde entrar junto com os bancos para financiar folha de pagamento, Corona Voucher, outras ações para proteger o emprego e a pequena e média empresa, né? Esse é um cenário que o que preocupa a gente no final do dia é muito mais a pequena e média empresa. Quando, por exemplo, as empresas que a gente tem em portfólio, elas são as maiores empresas do Brasil. Então, as empresas que estão cotadas em bolsa, que todo mundo conhece. Então, essas empresas que a gente chama ali que é o topo da pirâmide. Não nos preocupa, porque em toda a crise acontece a mesma coisa. As empresas grandes saem maiores, mais fortes, porque elas acabam comprando as pequenas e médias empresas. Então, isso daí ganhando share automaticamente, né? E ganhando share automaticamente. Então, isso é um cenário que a gente sabe que vai acontecer, obviamente, dependendo da duração desse cenário. O que a gente viu lá, há 2 semanas atrás, em termos de cenário de mercado financeiro, de uma forma geral? Quando as pessoas viram a gravidade, né, o pessoal fazer lockdown, o pessoal tendo que ficar em casa, tudo, o mercado ficou estressado ali na volta do carnaval, né, e você começou a ver muita volatilidade. Então, o primeiro movimento que você teve foi uma desalavancagem, ou seja, as pessoas estavam pegando dinheiro emprestado para comprar outros títulos. E aí a gente viu aqueles primeiros movimentos muito agressivos, né? Desde juros, moeda, câmbio, tudo, né? Ficou bastante disfuncional. Inclusive, até o Tesouro Direto ele demorou para abrir de tarde, né? E o mercado de crédito não podia ter ficado diferente disso, né? Então, a gente teve até ouro caindo, ou seja, até o que era tradicionalmente um hedge, ele acabou não funcionando. E aí a gente viu o que estava acontecendo nesse mercado, basicamente, era uma busca muito grande por liquidez, né? Todo mundo vendendo ativo para gerar caixa, né? E isso acabou pressionando todos os mercados e o mercado de crédito está inserido dentro dos outros mercados e acabou sofrendo também, né? Então, assim, o que eu queria só dizer é que o que está acontecendo no mercado de crédito, ele não é em função da qualidade dos ativos. A qualidade dos ativos continua sendo excepcional. O que aconteceu foi, basicamente, uma disfuncionalidade no mercado, porque começou a ter muita venda e todo mundo estava na mesma direção em gerar caixa, né? Então, estava vendendo os ativos, não tinha quem comprasse. E aí você teve todo o movimento, títulos, um tipo de empresa que é menos arriscada, vamos dizer assim, mais segura, né, que é o correto para falar, não é menos arriscada, é mais segura, empresa de transmissão de energia elétrica. E a gente teve essas empresas saindo de um CDI para 1, CDI para 3, que é justamente aquela questão. Quando você precisa fazer a venda do título
e o outro lado tem o poder de escolher o que ele quer, ele pode escolher não só o que ele qual a taxa que ele vai pagar e também qual é o ativo que ele vai comprar. Não é à toa que você vai no mais seguro, que são as transmissoras de energia elétrica, que basicamente a receita é fixa, então você não tem muita variação de cenário. Né? E aí começou a ter esse processo todo de liquidez e o governo brasileiro, né, o Banco Central brasileiro entrou para fazer uma série de medidas de você colocar dinheiro no mercado. Então, baixou bastante compulsórios. As medidas foram mais ou menos 17% do PIB, então colocou muito dinheiro no mercado. E uma delas também foi a questão da compra de debênture no mercado. E aí falando especificamente no mercado de crédito. Né? Então, basicamente o que foi feito é que você permite os bancos, e aí basicamente o que acaba afetando são 5 bancos maiores, que é Itaú, Bradesco, Santander, Caixa e Banco do Brasil, a comprarem 91 bilhões. Eles podem comprar 91 bilhões, colocar esse dinheiro no Banco Central, o Banco Central dá para eles dinheiro, que é o que eles chamam de repo, né? De pegar esses títulos em garantia. Isso aí foi mais ou menos há 2 semanas atrás, melhorou um pouco a dinâmica, mas não melhorou tanto quanto o Banco Central gostaria. E o Banco Central anunciou, então, na sexta-feira, tem mais ou menos uns 10 dias isso, de que ele iria comprar diretamente os títulos. Né? Por que o Banco Central faz isso? Por que o Banco Central quer ajudar? Na realidade, isso aí virou, né, daquela PEC virou um desejo, vamos dizer assim, no Banco Central, né, de fazer, de comprar título público e privado. Né? Então, basicamente, por que o Banco Central compra título público e privado? Porque, assim, no mercado que você tem uma disfunção, e o mercado de crédito, ele não é simplesmente baseado na Selic, porque as empresas normalmente acabam que, quando muitas vezes tomam a decisão de fazer investimento, elas vão fazer investimento por 3, 5 anos. Então, você tem que olhar o custo do dinheiro nesse período. Né? Então, esse é basicamente o que o Banco Central quer fazer. Quando ele fala em título de crédito privado, ele está querendo mexer nos spreads de crédito. Então, se você tem no mercado as empresas grandes pagando CDI mais 3, CDI mais 3, mais 4, todas as empresas do mercado, que vão ser menores do que essas, porque isso aqui é o topo da pirâmide, vão pagar mais do que isso. Então, você acaba chegando dinheiro nas empresas com uma taxa muito alta. Então, o Banco Central quer, de certa forma, atuar nessa questão dos prédios de crédito aqui. E, do outro lado, pegar os títulos públicos, né? Porque não adianta nada você ter não é tão saudável você ter uma curva tão inclinada que se você quiser pegar um empréstimo de 3 anos, vai pagar 10, 15% no ano. Então, o Banco Central quer ter o poder de comprar e vender título público para poder justamente interferir, vamos dizer assim, em alguns vértices, em alguns vencimentos que possam estar fora de preço. Tá? Então, essa é a ideia, né, por trás do Banco Central. Essa autorização precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. A primeira votação na Câmara foi feita na última sexta-feira, foi aprovado em primeiro e segundo turno. Ele ia ser aprovado agora essa semana, ficou para a semana que vem. E, basicamente, tem uma discussão com relação à questão do crédito e, basicamente, a discussão passa que, de certa forma, é igualar ao que tem nos Estados Unidos, que você só pode comprar títulos que tenham boa qualidade de crédito. Então, comprar título investment grade. Porque a petição lá, o texto original não fala na qualidade do crédito. Então, o pessoal está com medo de você poder comprar coisas que de certa forma, não sejam tão boas. Né? Então, você coloca isso... Eu queria que você especificasse um pouco mais essa questão da inclinação da curva, do Banco Central poder comprar esses títulos mais longos. Por que isso é importante, né? E eu também, um outro ponto é o seguinte, essa semana eu vi alguns senadores com um pouco de má vontade de votar isso, dando mais poder ao Banco Central, porque eles falaram que o Banco Central não precisaria de mais armas, vamos dizer assim, como as que estão lá na PEC, para poder
fazer o que tem que ser feito, vamos dizer assim, né? Aí, assim, qual seria o impacto disso no mercado de crédito? Na realidade, assim, se você começa a ter um mercado que está disfuncional, ele acaba interferindo em outros. Então, Perfeito. vamos dar um exemplo. Se você Que é tiver um o mercado... spread de crédito para as empresas menores, né? Tipo, se uma Vale vai captar aí CDI mais 4, pô, quanto é que vai captar uma empresa média e uma empresa pequena, né? E aí você tem todo o impacto que você tem na cadeia nos investimentos. Então, esse é um ponto, assim, você inviabiliza os investimentos todos, porque a grande vantagem de ter taxa baixa é que os teus projetos, você tem uma quantidade maior de projeto que se torna viável. Na medida que você for aumentando esse custo, ele acaba inviabilizando. Basicamente, assim, aí a segunda pergunta foi a questão de como é que ele consegue afetar a curva, né, de juros, né, do lá futuro. Te dar um exemplo até a longa, tá? A longa, basicamente, do Brasil, a NTNB 50, aquelas 45, 50, 55, elas normalmente foram feitas para os investidores estrangeiros, eles que queriam comprar aquilo lá. Então, assim, o investidor local não compra muito aquela curva lá. Se o investidor, se o cara quer, se você estiver vendendo aquelas posições, provavelmente você vai estar tendo que aumentar muito a taxa, porque para atrair gente, né, para aquele, porque é muito longo. Perfeito. E, de certa forma, com isso, o Banco Central poderia dar e fazer, ser a contraparte, não deixar a taxa subir muito. Porque o que acontece é o seguinte, se você começa a ter a taxa muito inclinada, você começa a ter alguma dificuldade. Aumenta no limite é o seguinte, acaba sendo o custo que você tem para captar. Obviamente, o governo não vai entrar na 55, que para ele não está muito preocupado. Mas é só para facilitar. O que o governo vai estar olhando ali, basicamente, é até 2025. Tá? São os 5 anos primeiros que ele está preocupado, que acaba impactando mais no custo de dívida. Uhum. Porque se você pegar, eu até estava procurando aqui quando a gente falou, as taxas têm caído bastante nesses últimos... A gente está mais ou menos 10 dias já, 10 dias úteis, a taxa caindo, né? O Certo. DI 21, que é o primeiro vencimento dali, está 3,20. Você tem o 25, 24, está o dobro disso, está 6,30. 6,20, desculpa. Você vê que ela está super inclinada. Então, na realidade, assim, você fala, pô, vamos fazer uma política monetária de baixar o 0,25, baixar meio. A gente vai achar até que vai baixar meio por outros motivos. Mas mas basicamente o que você acaba fazendo, você inclina a curva no final. Não, o custo de longo prazo, que é o custo que acaba as empresas captando, acaba não sendo tão efetivo, vamos dizer. Certo. Você falou um pouco aí que vocês acreditam que vai cair mais 0,5%, né? Por que vocês acreditam que vai vir isso? Vocês não teriam uma preocupação com relação ao câmbio, não? Você não acha que, assim, também adiantaria alguma coisa baixar esse 0,5%? Porque ele acaba não sendo repassado, né? Não, no limite, assim, uma coisa é o que a gente acha que o Banco Central vai fazer, e a outra coisa é o que a gente, que eu concordo com você, que é o que se adianta ou não adianta. Uhum. Porque no cenário que está, assim, a gente já sai, a única vantagem que tem no final do dia de você baixar é que você está baixando parte da custo da dívida pública. Né? Se o governo, o que o governo está fazendo no final do dia? Ele está parando de emitir os títulos mais longos, que são esses mais caros, e está fazendo uma emissão maior de dívida no CDI. Essa é a única... O que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas no final do dia, o que a gente entende é que é uma política que o Banco Central está fazendo, assim, tentando fazer uma política monetária mais expansionista, né, de fazer as pessoas até, enfim, gastarem mais, que não vale a pena aquela história da poupança, do que simplesmente deixar parado. É usar todos os instrumentos que tem à disposição. Eu acho que hoje o dólar está meio que em segundo plano, porque o dólar hoje está no cenário que ele está muito mais em que a relação do flight to quality, né, de você estar comprando, o dólar está se apreciando um monte, e se isso faz a diferença também no final do dia. Então, eu acho que hoje essa discussão já está um pouco fora, né, porque assim, o dólar já está...
Até o pessoal está falando até que o dólar, não, a gente até nem está falando mais de dólar, provavelmente, mas assim, você vê que o mercado em si já não está tão preocupado com o dólar, já acha que pode subir até mais um pouco no curto prazo. Né? Isso tudo em Ah, função do cenário lá de fora. Né? certo. E você falando assim, a gente falando um pouco de câmbio, de juros, etc. Tá me vindo na cabeça aqui, tem alguns bonds de empresas brasileiras, né, que negociam lá nos Estados Unidos, assim, de super empresas que subiram um absurdo, né? Eu tava vendo aí Itaú, não sei se era bonde de Itaú, que tava dólar mais 13% ao ano, entendeu? O que que vocês veem disso? Vocês operam esse tipo de ativo lá fora também? Vocês acham que não vale mais a pena tomar lá fora e fazer vamos dizer assim, trazer esse dinheiro para o CDI do que comprar o próprio papel aqui dentro? O que vocês veem desse tipo de Então, ativo? um movimento que aconteceu do mercado em geral foi isso, de certa forma, ir lá para fora e comprar os bons lá de fora. Os bancos fizeram bastante isso. A gente não, um dos fundos nossos, o Everest, poderia fazer. A gente tomou uma decisão que acabou se mostrando acertada, mas foi uma decisão que não foi aquela decisão, foi uma decisão de não entrar no mercado por uma questão de volatilidade que esses bonds podiam trazer para o fundo num determinado momento. Então, que é o Everest, né? A gente não fez e acabou se mostrando acertada porque assim, quem fez acabou perdendo dinheiro, né? Com a operação. Mas hoje a taxa está fenomenal. Se você olhar o spread de crédito que a gente, os spread de crédito que esses papéis estão pagando lá fora, é muito mais do que está se pagando aqui. São maiores ainda, né, do que o daqui. Perfeito. E isso é uma questão também, de novo, assim, de liquidez, porque não faz, se você for ver, não faz muito sentido. Mas como você teve essa questão do flight to quality, né, que o pessoal queria liquidez e tudo mais, saiu vendendo os títulos a qualquer preço e está fora também do razoável, né? Fora do razoável, perfeito. Comenta um pouco para a gente aí, assim, o que vocês têm na carteira hoje, né? A diversificação, como ela funciona e assim, o que vocês esperam, assim, até quando os fundos vão continuar estressando como estão estressando nos últimos dias, né? Acho que vai fazer mais ou menos uns 30 dias aí que os fundos estão... E assim, é todo mundo, é o mercado em geral, não é A, B ou C, né? Não é vocês ou fulano. Né? E o que vocês estão esperando desse movimento aí, quando ele acaba e quando esse negócio começa a retornar, na visão de vocês? Falar dos fundos de CDI, tá? Que é mais fácil, depois eu falo debênture incentivada, que a gente separa O os debênture dois. incentivado ele fica mais vinculado à Aí taxa uma de pesquisa. juros, a curva Isso. de juros. Então, é uma coisa que eu acho que é mais Mais fácil de fácil. entender, porque ele está em linha, vamos dizer assim, É. entendeu? Agora, os O, fundos de CDI tá bem, né? Tá bem estressante. que aconteceu? Assim? Vamos voltar um pouco no tempo, até o que aconteceu no ano passado. Movimento de 18, basicamente a gente teve ali um fundo multimercado indo mal, eleição do Bolsonaro, e aí a gente viu uma migração muito grande dos fundos multimercado para fundo de crédito. Né? E com a entrada dos valores ali das aplicações, os fundos começaram a render 120 do CDI ao longo do início, ao primeiro semestre de 2019. O que também não fazia muito sentido, porque basicamente o título de renda fixa, você tem os fluxos contratados. Então, se você tem muito dinheiro e esse título aumenta de preço, né, que é o que basicamente aconteceu para você ter esse retorno acima do benchmark esperado do fundo, você está antecipando os seus ganhos. Então, você chega no Você está determinado tendo um momento, ágio no título. você está tendo um ágio no título. E aí, chega no final, chega uma hora lá, você tem que devolver, que foi o que aconteceu lá em outubro, que depois eu vou explicar. Então, muito dinheiro foi entrando, as coisas foram comprando. Aí você teve o primeiro momento, né, do mercado, foi ali em junho de 2019, porque a gente teve a aprovação da reforma no primeiro turno na Câmara. E aí, basicamente, o que acabou acontecendo ali, outro evento, que foram os bancos centrais mundiais falaram que iam afrouxar a política monetária. Né? Então, você teve uma queda no mundo de taxa de juros.
né? E no Brasil não foi diferente, caiu o futuro. E aí, basicamente, começou, até pela essa taxa de juro futuro a ter caído, caiu bastante, você acabou incentivando a venda de debênture incentivada, né? Que foi o primeiro movimento. A debênture incentivada veio antes até do que os títulos em CDI. Quando chegou a mais ou menos ali setembro, a gente começou a ver que o mercado, setembro, na realidade não, em final de julho, a gente estava vendo que o mercado 19 estava começando a ficar estranho, né? E aí a gente começou a diminuir o prazo de vencimento dos títulos e ficar com mais dinheiro em caixa. Então passamos outubro, novembro relativamente bem. Não precisamos alterar muito a carteira, aproveitamos ali um pouco para reduzir também um pouco mais esse prazo de vencimento, mas não deu para fazer muitas coisas na carteira, porque a partir dali também você não tinha muito... Basicamente, os fundos começaram a ter menos... Não tinha captação. Então, você não teve muito negócio ali de troca, você não conseguia vender muito título longo. Então, quem tinha título, uma carteira mais longa, foi basicamente entrou agora em março com também mais longo, né? E aí eu vou explicar depois o que acontece. Então, ali passou outubro, novembro, a captação não estava vindo, a gente começou a querer ficar mais líquido. Então, a gente entrou na crise, né, agora de março, mais ou menos com 45% caixa no Denali, 25% no Vinson. Então, a gente estava relativamente tranquilo no sentido mais leve. Mais leve. E aí a gente acabou, isso é uma das razões que a gente acabou sofrendo menos do que os concorrentes. Então, a gente entende que outra coisa, que caixa é um seguro que você tem e você vai acabar usando em situações como essa que a gente está, porque às vezes o que acaba acontecendo, aí você pega esse crescimento todo dos fundos, eu esqueci de comentar, basicamente foram nos fundos de liquidez. Então, aí você chegou agora, os fundos de liquidez são os primeiros a pedir o resgate, a gente teve... Você pegar os fundos dos assets independentes só da XP, né, que estão na base da XP, desculpa, a gente teve ali pelo menos uns 5 bilhões de resgate em 3 semanas, que é uma velocidade absurda. 5 bilhões? Foi. Caraca. Só a gente perdeu 600 e poucos milhões ali. Então... Aí a gente tem uns 5, 6 fundos, teve fundo que perdeu mais de bilhão e pouco. E aí você vai somando, você chega no número. E aí, basicamente, é o seguinte, você teve um mercado que estava estressado, um mercado que já não tinha parâmetro de preço e algumas casas que precisavam vender a qualquer preço. O título porque precisavam gerar caixa para o dia seguinte. E aí a gente teve esse problema todo que a gente viu. Resumindo, foi basicamente isso. E aí, pela marcação a mercado, o que acontece nos fundos? Mesmo que eu não tivesse vendido nenhum título, eu acabo sofrendo, porque o título que eu carrego na carteira foi vendido e foi reprecificado, né? Então, qual é o efeito da reprecificação? Basicamente, o efeito da reprecificação é que eu tenho uma perda no título hoje, então ele tem que ser, como ele foi negociado a um preço menor, eu tenho essa perda inicial, só que esse preço menor vai me gerar no futuro o valor é fixo, ele vai me gerar uma taxa maior. Então, basicamente, o que está acontecendo hoje é que o carrego, né, a taxa média dos títulos no fundo aumentou consideravelmente. Então, a gente tem hoje um Denali basicamente rodando ali no 130 do CDI, né, que dá mais ou menos CDI mais 1,20, e você tem o Vinson rodando aos 140, que é mais ou menos CDI mais 1,40, mais 1,50. Ou seja, taxas bastante elevadas. Tá? Então, esse é o cenário, assim, o que aconteceu, como é que a gente está. O que a gente está olhando do mercado, de certa forma? Assim, a gente já está vendo que as taxas já estão em níveis bastante elevados. Tem algumas coisas que estão acontecendo no mercado que a gente olha, aí para tentar dizer quando que vai acontecer, o que vai acontecer. Vocês começaram a comprar alguma coisa que tinha no caixa já ou vocês estão aguardando? Não. A gente já te respondo isso aí. O que está acontecendo hoje? A gente está olhando basicamente assim, o cenário, a primeira coisa que tem que ser para o mercado acalmar, de certa forma, é a questão do fluxo de resgate que tem. Já está diminuindo. Tá? Então,
o que a gente está vendo que na margem já caiu bastante. Acho que de todos esses players que sofreram muito, já reduziu bastante, o que é bom, porque quanto mais venda tem, acaba pressionando o preço. Então, se você começa a ter diminuição de venda no mercado, os preços começam a ficar mais equilibrados ou até começar a voltar um pouco as taxas. Então, hoje, basicamente, o que a gente está vendo é que chegamos num teto de taxa. Tá? Não tem, obviamente, sempre tem um ou outro papel que acaba ficando mais valorizado, que pode mudar, mas na média está estável. Tá? Então, você vê até alguma coisa até fechando taxa já. E aí, basicamente, esse acaba sendo o grande razão. Tem o Banco Central entrando, né, então, para comprar, que acaba sendo um outro, se ele entrar comprando e tudo mais, acaba ajudando. Né, e a gente está vendo muitos fundos também sendo criados. Qual que é o tamanho do mercado de crédito hoje? Mais ou menos. O número de crédito, no mercado de renda fixa da Ambima, são 2,4 tri. Tá? O mercado de crédito dos independentes hoje, a gente está falando uns 50 bi. Crédito todo no mercado, assim, debêntures, se eu considerar os debêntures de banco, você está falando 600 bi. Mas de mercado, você deve ter uns 200 bi ali. Deve ser 300, 400, assim, bilhões é um número grande. Porque também tem muita coisa... O Banco Central ele vai poder comprar quanto? 91, você falou? Não, o Banco Central, os bancos podem comprar 91 de compulsório. No limite, o Banco Central pode usar o balanço dele todo, que eles falam que é de 1,5 trilhões. O Roberto Campos falou do número lá que ele estava pensando usar alguma coisa em torno de 650 bilhões. Mas, Emerson, o ponto é o seguinte, você, na realidade, não precisa nem usar isso tudo. Porque o que vai acontecer do mercado? Se você começa a mudar... Vamos lá, o mercado de crédito hoje, assim, ele está super atrativo para você entrar. Por que as pessoas não estão entrando, investindo de certa forma? Porque o mercado está volátil. Se você consegue, de alguma forma, fazer com que diminua a volatilidade do mercado e até tenha, digamos assim, um fechamento de taxa no início, você muda a dinâmica toda e provavelmente o Banco Central já não precisa nem mais intervir. Sim. Então, o tamanho da intervenção que ele precisa fazer não é nem muito grande. Tá? É mais para falar, vir e dar uma tranquilidade. É só o pessoal começar a ver o retorno positivo voltar, que aí o mercado sozinho ele já anda. Então, esse que é o cenário. E o que a gente vê com isso? Assim, você pergunta, pô, aí quando recupera e tudo mais, depois a gente volta até se eu esqueci de falar alguma coisa. O que a gente está vendo do cenário? Vamos usar como exemplo aqui o CDI mais 4 da taxa. O que a gente acha que vai acontecer? A gente não acha que essa taxa vai voltar para 1 imediatamente. Que era a taxa anterior. A gente acha que esse negócio vai, provavelmente, se o Banco Central entra, vai vir para um 3,5, talvez melhor, dependendo do tamanho 3, mas vamos dizer que seja 3,5. Ou seja, você dá uma primeira pancada positiva, esse carrego do fundo que estava em 140 vem para os 130 e você vai ficar ao longo do tempo ganhando 130 com carrego maior e aí a gente vai ficar à mercê do cenário econômico mesmo. Assim, saiu da quarentena, voltou a crescer, enfim. E aí você pode até ter um fechamento maior, mas o cenário inicial que a gente está vendo é isso. Assim, você tem um primeiro momento de fechamento de taxa, porque é esse excesso que você tem pela falta de liquidez, e depois você vai ajustando ao longo do tempo. Esse é um cenário, assim, basicamente, não é o melhor cenário que a gente tem. O melhor cenário de você sair do 4 e vir para 1. Né? Mas esse cenário a gente acha que é pouco razoável de acontecer. A gente acha que esse cenário meio que intermediário, vamos dizer assim, acaba sendo mais razoável. Tem várias... E aí, assim, como é que a gente consegue também ver isso? Tem vários fundos no mercado que estão sendo criados com prazos de 6 meses, mais ou menos com um horizonte de 6 meses, que é justamente isso, pegar esse fechamento do spread nesse primeiro momento. Entendi. E então vocês começam a retomar a compra nos ativos ou tentar vai aproveitar esse caixa nesse momento de virada, né? O que está acontecendo? Assim? A gente tem hoje duas situações. Né? A gente tem resgate no D1 e resgate no D30. Por outro lado, a gente está captando dinheiro nos fundos de previdência. O que a gente está fazendo no fundo de previdência? A gente está comprando com parcimônia. Então, assim, a gente...
assim, ter caixa numa situação de crise é sempre importante porque você não precisa sair a mercado, vender a qualquer preço para transformar esse ativo em dinheiro. Então, você já tem dinheiro. O que a gente está fazendo, assim, a gente comprou, por exemplo, CEMIG 4, CDI mais 4,75, mas CEMIG tem cheio de garantia. Tá? Garantia de recebível e tudo mais. Qual o Então, vencimento de um título desse? Esse título tinha... Esse título, putz, agora eu não me lembro, Emerson, acho que Mais eram ou menos. 3 anos, mais ou menos. Que era uma que estava já, que foi emitida uns 2 anos atrás. Então, esse tipo de oportunidade que está passando, a gente está olhando e está comprando. Então, assim, a gente está sendo extremamente seletivo no que compra, mas a gente já está comprando alguma coisa. Também, assim, aquele negócio, esse tipo de operação, esse taxa, a gente sabe que está totalmente errado. Então, estamos comprando porque vale a pena. Tá? Agora, se a gente, assim, até pela forma de gestão que a gente tem, a gente não está muito preocupado também em comprar, se não comprar 4,75, compra 4 que também está bom. Tá? Não, pô. Entendeu? Com um carrego de 2 anos, você pode falar algum... É porque, assim, como é um fundo, vamos dizer assim, que a gente não consegue ver a carteira, a grande maioria das pessoas não consegue ver a carteira, mas, assim, você consegue falar alguns títulos que estão lá dentro, que são das grandes empresas, que são as maiores posições eventualmente, e qual as taxas que estão sendo negociadas hoje, só para o pessoal ter uma ideia. Acho que faz sentido, porque é que nem você falou, se eu não me engano, eu não sei quem foi que me falou essa semana que tinha título da Vale, 6 meses de vencimento, negociando CDI 0,8, CDI mais 0,8% ao ano, veio para CDI mais 4, sendo que era 6 meses. Entendeu? Basicamente foi tudo para... Vou te dar um exemplo aqui, eu estou olhando aqui só para olhar o papel. Tietê, que é uma geradora. Sim. Ela estava rodando a CDI mais 1,50 e foi marcado no dia 2, que tem uma semana atrás, mais ou menos, a CDI mais 4,30. Tá? Eneva, que que era a empresa de gás. Sim, né? sim, excelente. De energia, né? Os dois são títulos de 5 anos, tá? Mais ou menos. Eneva estava rodando a CDI mais 1,40, está rodando agora a CDI mais 4,20. Essas são mais longas, vou pegar mais curto aqui. A Eneva, inclusive, ela tinha aberto uma captação de 1 bilhão, acho. Ela cancelou, né? Quando o mercado estressou, ela cancelou. Era incentivado, né? Debênture incentivado. Porque assim, isso aqui é o custo que ela está fazendo. Ela vai procurar outra forma de se financiar. Natura, de 4 anos também. Era CDI mais 1,40, veio para 4,60. CEMIG Distribuição, esse é um rating pior até, que é o pior do rating que eu falei a mais, né? Tem aval da holding também. Ele saiu de CDI mais 1,50, foi para CDI mais 4,53. Então, na média, a gente está falando aí 3 pontos percentuais de abertura de taxa, tá? Basicamente é isso aqui. Você pegar um mais curto, Locamérica, que é uma de carro, né? Que se juntou com a Unidas. CDI mais 1,20 para CDI mais 4,30. Também 3,10. Na média foi tudo CDI mais 4, né? Foi, porque o que aconteceu basicamente é o seguinte, o cara que está comprando do outro lado, quem tem poder para hoje no mercado é o comprador. Isso. O cara chega e fala, eu pago isso. E aí, o que você tem para vender? Ele vai lá e escolhe o que ele quer. Então, saiu nesse nível também a própria transmissora de energia elétrica, vai saindo o negócio na medida que você tem para vender. Né? Então, dei aqui alguns exemplos. E no primeiro momento, o que acabou acontecendo? O pessoal estava focando mais para comprar papel curto, que é isso que você estava falando de Vale. No momento que o cenário começa a ficar mais calmo, o pessoal agora está focando no papel mais longo, porque é onde ele pode ganhar mais dinheiro, né, por causa do duration do papel. Então, se você acha que a taxa vai fechar, você tem que montar uma posição mais longa. Né? Se você acha que a taxa vai subir, você tem que ficar como é que a gente estava, que é uma taxa mais curta. Certo. Paulo, eu tenho visto algumas perguntas aqui de algumas pessoas com dúvidas se você comentar um pouco mais do Denali, né? Tem gente que está preocupado. Denali é um fundo fundo caixa, né? Eventualmente usado como fundo caixa. E assim, recentemente, por mais que ele tenha um caixa muito grande ali, grande parte em NFT, né? Igual você falou que era 45% mais ou menos. Tinha uma grande parte ainda em debênture e essa carteira de debênture sofreu.
sofreu. Teve muitas pessoas estão tendo essa rentabilidade negativa e tem algumas pessoas que têm ficado preocupadas, assim, pô, será que isso vai se recuperar? Será que isso vai voltar? Você pode comentar um pouco mais sobre isso? Eu vou aproveitar até responder a outra pergunta que você tinha feito da carteira, falar um pouco, tá? O que acontece? O carrego do fundo aumentou. Então, antes a gente estava falando que o fundo rendia ali 105 do CDI. Agora o fundo está rendendo 135 do CDI. Vou botar em termos nominais, a gente está falando a 20% do CDI, está rendendo 0,80 a mais. Então, basicamente, a perda que a gente teve no fundo, né, você vai ser compensada com esse retorno adicional que você está tendo, né, que provavelmente, que na média que a gente fala, como o duration da carteira é de 2 anos, em 2 anos você recupera isso. Então, é basicamente... Então, que a gente sabe que vai voltar. E isso se assim, se você levar todos os títulos até vencimento, né? Não, Assumindo que você vai exatamente. levar tudo até vencimento. Aí hoje você tem no mercado, que eu estava falando, até aquele cenário que eu falei, se acontecer, você vai ter uma parte que você vai antecipar desse dinheiro agora, né? E não é tudo, talvez você chegue ali depois de um ano, você já recuperou mais de 50%. A velocidade vai ser difícil, talvez não precise esperar até o final, né, lá para recuperar. Mas aí eu estou falando só para ser conservador, né, que assim, levando sem que os preços dos títulos variem. Né? Só para explorar um pouco, Emerson, das carteiras. Né? A gente tem assim, o que a gente procurou fazer também, assim, olhar todas as empresas, né, e as empresas aproveitaram muito ano passado para fazer duas coisas: fazer muita emissão e colocar emissões longas. E alongar a dívida. E alongar a dívida. Então, você está falando de dívidas assim, de 5, 6, 7, 9 anos, você teve empresa que emitiu. Então, não tem muita coisa de vencimento no curto prazo. Né? E o que a gente fala, que a gente chama, as empresas rolaram a dívida. Né? De certa forma, elas captaram dinheiro já, estão com dinheiro em caixa para pagar dívidas que estão vencendo. Então, na grande maioria das nossas carteiras, né, das empresas na carteira, tem esse tipo de coisa. Né? Então, dá alguns exemplos das carteiras, dos papéis que a gente tem, até para falar algumas coisas. Lojas Americanas. Lojas Americanas, ela tem 10 bi em caixa, tem uns 3 bi de dívida para vencer, então tem 7 bilhões de caixa líquido. Ela acabou emitindo mais 1 bilhão. Né? Então, assim, não tem nem precisa entrar muita coisa, mas assim, tem a quantidade de dinheiro grande. Suficiente. Falar uma outra empresa que a gente tem também, que é uma outra preocupação, que a gente comprou, tinha uma posição grande, agora tem uma posição relativamente pequena, que é a Smart Fit. Smart Fit é uma das empresas que acabam sendo bastante fechadas, bastante atingidas, né, porque ela teve que fechar todas as operações, é uma rede de academia de ginástica. Eles, basicamente, eles têm 3 tipos de despesa, né? Se a gente colocar pessoal, que é o horista, a despesa variável deles, que é água e luz, e tem aluguel. Né? Então, você consegue, de alguma forma, pegar. Aí a gente foi perguntar para eles, né? Entrar no detalhe e tal. Os caras estão com 1,3 bilhão em caixa, porque eles tinham vendido também uma participação para a Pátria no último trimestre do ano passado. Então, é outro exemplo de empresa que a gente tem. Né? Olhando ali por setor, a maior parcela que a gente tem, fora banco, né? Então, um banco que acaba sendo os maiores, porque são os mais líquidos, a gente tem, a segunda maior acaba sendo a energia elétrica. Né? Energia elétrica, você tem 3 grandes grupos, né, que a gente fala. Um é transmissão de energia elétrica. Esse não preocupa, porque a receita é dada, a receita, na realidade, é pela disponibilidade. Né? Então, você deixa a linha funcionando, você recebe. Esse é zero de preocupação. É um contrato de aluguel. Contrato de aluguel. É como se fosse um contrato de aluguel. Então, não tem muito risco. De 30 anos, risco. de 20 e 30 anos, geralmente. Aí eu tenho a geração de energia elétrica. O que preocupa na geração de energia elétrica é quem que não tem energia contratada, não está vendida, né, para uma distribuidora, por exemplo. E aí ele tem que ir no Mercado Livre e vender. Esse daí você tem risco, né, porque o preço do Mercado Livre provavelmente vai despencar com a redução da demanda por energia. Mas, na média que as empresas têm, não é uma parcela tão significativa assim, né, pelo menos das que a gente tem. E a terceiro grupo, esse acaba sendo mais afetado um pouco no curto prazo.
né, que é a questão das distribuidoras, né? E aí você tem, são afetados pelo menos por duas formas, né? A primeira forma que você tem a questão do aumento do consumo das pessoas físicas e diminuição da indústria, né? E aí, por outro lado, você tem um aumento da inadimplência das pessoas físicas, né? Se você tiver um aumento do desemprego e tudo mais, né? E aí a gente já viu também até aqui em São Paulo, no Rio, por exemplo, de você ter a questão de não poder, na discussão de não poder cortar a luz de quem é inadimplente. Então, que também não ajuda você a receber dinheiro, né? Então, a inadimplência vai afetar. Só que no final do dia, já está em discussão na própria ANEEL de você fazer de alguma forma, você remunerar a distribuição por esse tipo de coisa. Recuperar o equilíbrio econômico-financeiro, né? Isso. Então, você tem esse tipo de coisa. Outro tipo de empresa que a gente tem no shopping center. Então, a gente tem Sonai Serra e Aliança. São duas empresas que acabam sofrendo também bastante, porque eles perderam a receita de aluguel, não perderam a receita, perderam de receita de aluguel do variável, né? Mas perderam a receita de estacionamento também. O que acaba acontecendo com eles de novo, assim, na hora que para eles, né, e outro que a gente tem também, que acabou sendo o mesmo caso, que a gente foi conversar, na realidade, quem pediu para fechar os shoppings e quem fechou o shopping foram os lojistas, porque na realidade já estavam ali, um pouquinho antes de fechar, pelo menos, as lojas já estavam vazias. Então, o pessoal chegou e falou, cara, fecha a loja, porque a pior coisa que tem é a loja vazia funcionando, porque você tem todo o custo variável, fecha a loja, pelo menos, E foi isso que eles fizeram dos shoppings e tudo, né? E agora, assim, o que salva é que todo mundo... Quem não está funcionando tem internet também, então você está falando ali do BT2W, Magazine Luiza e do gênero. Também se recupera um pouco. Agora, mesmo lojas Renner, que tem também, enfim, você acaba não sofrendo tanto porque o cara tem e-commerce e não vai para zero, né? Então, tem outra empresa que a gente tem, que é a FS Bio, que é uma empresa de etanol de milho, que é o mais eficiente do Brasil. Basicamente, aí entra a questão das notícias erradas, né? Saiu aquele negócio que a Raízen tinha cancelado o contrato. Na realidade, o que acaba acontecendo na indústria, todo mundo, é que eles pediram, na realidade, para ajustar os prazos de entrega, porque não tem onde estocar. Então, e aí, basicamente, vai ser comprado, vai ser feito tudo, você ajusta o fluxo e resolve ao longo do tempo. E é uma dívida de 3 meses também. E tem outra coisa que não preocupa, tem caixa, tem até o milho, fazer penhora de milho se quiser pegar um empréstimo, e não tem muita coisa. Outro setor que normalmente o pessoal fica preocupado, banco médio, banco em geral. Os bancos estão com um passivo muito mais pulverizado do que em relação lá a 2008, porque as plataformas deram um baita de uma ajuda, né? Pulverizado, longo. Perfeito. E diferente até de 2008, por exemplo, lançaram de novo o DPGE, né? Que é aquele título que os institucionais podem comprar e tem garantia, do FGC. E aumentaram o limite agora, né? Aumentaram para 40 milhões. Cara, não tem nenhum banco chegou para a gente e falou, vocês querem oferecendo. A gente até perguntou para uns, a gente falou, vamos fazer um fundo DPGE, né? Com garantia, tá? Cara, os caras dão uma taxa lá, aquela situação, está dando taxa só para dizer que está dando taxa. Porque você fala, não tem... Porque eles não têm interesse em fazer. Então, ainda tem essa segurança adicional de poder usar esse instrumento caso necessite. Então, também a gente está tranquilo, né? E aí, assim, banco, Sofisa, Safra, tá? Que são os bancos médios, grandes, né? Que não são os bancões, né? Tá. Tá. E assim, está tendo muito negócio, uma outra pergunta aqui, está tendo muito negócio nesses níveis, poucos negócios. Eu acho que isso foi respondido um pouco no começo também, né, em relação à marcação a mercado, né? Que, assim, eu acho que o que destaca aqui é uma coisa que a gente já vem falando até internamente, falando com os clientes, é o seguinte: existe uma diferença entre o risco de crédito e o risco de liquidez, né? O risco de crédito é em questão da inadimplência, né? Que a empresa não honrar o compromisso, né? E pelo que você está falando, todas essas empresas estão com caixa suficiente para honrar os compromissos pelos próximos, sei lá, 12 meses. 12 meses aí, faturamento zero praticamente, né?
E a outra coisa é risco de liquidez. O risco de liquidez é porque não tem comprador pro suficiente para essa quantidade de papel que está sendo vendido no mercado, que também pode ser uma corrida de saque também dos institucionais, vamos dizer, os fundos de pensão, querendo comprar NTN aí, chegou a bater a níveis de 5 de novo, né? E para eles é importante. Então, assim, o que você tem de expectativa, assim, Paulo? Vou perguntar, vou bater nesse ponto de novo, porque, querendo ou não, esses fundos... O que você acha que vai mudar no mercado de fundo de crédito daqui para frente? Assim, eu vou te falar assim, o que a gente está pensando fazer, no caso, até no fundo de crédito. O grande problema do fundo de crédito D30, D1 no mercado comparado ao D30, é essa questão do prazo de resgate. Porque o grande problema que tem é que ele acaba todo mundo indo na mesma direção, né? O que a gente viu nas duas crises. Então, uma das coisas que a gente acabou fazendo, e deu super certo, porque fomos na linha, é de ter o fundo mais pulverizado, o D1. Não tomar a decisão de botar um institucional no fundo. Tá? Então, o nosso único fundo que está adaptado ao institucional é o D30. Tá? E que acaba sendo... que esse acabou se provando que, no final do dia, é o primeiro cliente a sair. Né? De todo mundo, acho que foi o institucional que saiu. E normalmente, quando ele sai, ele acaba tendo uma concentração grande no fundo. Né? Por mais que você tenha caixa, ele acaba machucando a liquidez do fundo, né? Porque às vezes você está com um cliente lá de 100 milhões, você pega 4%, 5% do fundo. O que a gente quer fazer, de certa forma, no fundo também, a gente está pensando, talvez até limitar o tamanho do maior cotista do fundo. Então, eu não quero ter, por exemplo, cotista maior do que 20 milhões no fundo, alguma coisa assim. Tá? Botar isso em função do patrimônio. E outra coisa que tem duas outras coisas que vão mudar, tá, Emerson? A primeira é que, assim, cada vez mais, com a redução da Selic, você vai ter uma diferenciação muito clara do retorno dos fundos. Então, na medida que você tem uma Selic, vamos dizer assim, vamos dizer que baixa para 50, o custo do caixa está aumentando ainda mais. Então, o Denali, o Vinson e o Everest vão ficar cada vez mais distantes em termos de retorno. Tá? Perfeito. O Denali vai ter um custo maior, né, de caixa, porque não vou abrir mão do caixa também do fundo. Tá? Eu acho que essa é a primeira diferenciação. E a segunda diferenciação que tem é que você vai começar a ter uma volatilidade maior. Né? Porque quando cada vez você diminui mais a Selic, esse fundo vai ficar mais volátil. E aí a questão do D1 também, de você ser usado estritamente como caixa no dia a dia, não sei se... E outra coisa, com a taxa baixa também, talvez não faça sentido. Outra coisa que vai acontecer nesses fundos é que esses fundos, ao invés de render 100% CDI, ele vai render provavelmente mais próximo a 120% do CDI. Mesmo, porque na realidade, quando a gente está... Esse negócio de 120 CDI, ele engana, né? Você está dando... Ele vai ficar ali no CDI mais 0,60, mais 0,70. E aí você tem que fazer a conta para ver se vale a pena você comprar esse tipo de fundo ou fazer ou até deixar em caixa, né? Que muitas vezes não vai... pode não render nada se ficar com 5 dias, 6 dias, 7 dias, que no final, ao nível de Selic que você está, vai ser muito pouco, né? Ao nível de Selic, mais de 22,5, né? E aí, tem esse detalhe. E aí, assim, quando você olha para fazer reserva de liquidez, aí, assim, é aquela reserva de liquidez que não é o dinheiro do mês, né? É aquele dinheiro que você, assim, eu quero ter liquidez para que talvez eu não precise usar, mas vai estar aplicado. E aí eu acho que faz sentido você ter. Até ter um horizonte um pouco, não um horizonte de 30 dias, talvez, mas um pouco mais, porque esse fundo vai ter vol, né? E aí, quando eu falo vol também, uma coisa que a gente não via quando ele tinha 14 CDI é você ter um dia positivo, ter cotas negativas também, né? E com não é o que a gente está vendo hoje, dá menos 0,10, 0,15. Às vezes o fundo dá 0,0, né? Dá próximo de zero, dá um pouquinho negativo, aí o outro dá mais positivo. No final dos 30 dias, vai dar os 120, 130. Mas ela não vai ficar aquela cota igual todo dia. Perfeito. Por causa do menor Selic, né? Cada vez que for caindo,
a volatilidade intrínseca do fundo vai aumentar. Uhum. O quanto você acha que esse movimento, esse estresse de mercado agora, ele vai prejudicar a emissão de crédito das empresas, né? Porque você estava vendo muita empresa aí, a gente conversou isso vários meses aí, pô, muita gente se aproveitando e emitindo 110, 105 do CDI, 100% do CDI, assim, a rodo, entendeu? Você acha que isso vai fazer o mercado não comprar a qualquer preço? O pessoal começar a olhar, a ter mais critério, exigir mais taxa para poder ter mais margem de segurança, alguma coisa nesse aspecto? Ou você acha que vai ser um movimento natural do mercado mesmo, vai balançar igual balançou aí e pronto? Não, eu acho que para as emissões, assim, cada vez mais você está olhando. Primeira grande mudança é você parar de emitir em CDI, tá? De percentual do CDI, né? Você vai emitir em CDI mais. Porque no final do dia, assim, no cenário que a gente tá olhando hoje, assim, para quanto vai? Tem gente falando que vai para 1,5, outro vai para 2. Quer dizer, só se fala que vai para baixo. Então, emitir em percentual do CDI no cenário desse, eu acho que não faz muito sentido, né? E cada vez mais a gente acha que faz sentido você ter um spread de crédito absoluto, independente né, de quanto seja esse CDI, né? Então, o mercado já está indo nessa direção e o que eu vejo, assim, eu acho que as empresas vão esperar uma taxa próxima a 2% para começar a emitir. E outra coisa que vai acontecer também é a gente vai ver emissões mais curtas no primeiro momento. A gente já estava vendo isso, tá? Uma emissão de curta ali no máximo 5 anos, de 5 anos para menos. E aí talvez com spreads até um pouco menores, tá? Mas eu acho que fazer ser mais curto é outra coisa que vai acontecer. Certo, certo. Bom, deixa só um minuto que tem uma pergunta aqui. Uhum. Qual a lição que fica para o investidor em geral dessa crise e os deságios dos fundos de renda fixa, assim, na sua opinião? Uma coisa que fica assim, os fundos de crédito têm volatilidade também, né? Não tem como fugir disso. E é aquela história no final do dia, assim, a grande vantagem que tem em crédito, na realidade, é que você vai recuperar o dinheiro que você perdeu. Então, a questão do horizonte de investimento também é importante. O fundo de crédito, ele faz parte da carteira do investidor, tá? E o que a gente viu aqui agora, principalmente esses meses, esse mês aqui, né? Tem 3 semanas, 4 semanas no máximo, mas parece que está a eternidade. Foi uma coisa assim, impensável. Não é uma coisa que vai acontecer sempre. Racional. Não é Foi uma racional coisa isso. irracional, tá? E aí ele também mostra o tamanho do movimento, né? E não foi só no mercado de crédito, foram em todos os mercados, né? Eu acho que a grande lição aí que fica no final do dia, eu posso dizer que são duas. Uma é assim, tem aquela questão de você ter a carteira diversificada, né? E a segunda coisa é você ter calma também, porque às vezes a pior coisa que tem é você ser afoito, tomar a decisão de sair de uma posição sem entender o que está acontecendo, que é a questão do fundo de crédito. Hoje, assim, fundo de crédito, diferente de ação de renda variável, uma ação pode cair eternamente e continuar caindo, né, até chegar a zero. O crédito não. Se o crédito não der problema, você vai recuperar em algum momento. Eu acho que essa acaba sendo a grande diferença. E a importância é você só estar comprando um crédito que seja de boa qualidade. Então, existem algumas situações, por exemplo, e dá um exemplo aqui só para complementar, rodovia Tietê. Rodovia Tietê foi um caso que demorou, tá, o que tem uns 3 anos já que está rodando aí de problema. E ele só deu problema porque teve aquela questão do quórum e você não conseguiu resolver. E mesmo o crédito, quando dá problema, muitas vezes você consegue receber uma parcela também significativa do próprio crédito que foi dado, porque o crédito tem uma vantagem em relação ao equity, né? A ações que o crédito recebe antes, né? Então, você acaba sendo menos arriscado do que você ter uma posição em bolsa, né? Por exemplo. Certo, certo.
crédito de boa qualidade, né? Você tem outro, você tem crédito, mas tem de tudo, né? Então, na sua opinião, essa questão assim dos spreads de crédito, assim, dos fundos, esse tipo de essa volta dos fundos, isso vai levar um tempo ainda, né? Emerson, eu estou sendo conservador, tá? Assim, Uhum. o nível de spread está tão alto que você pega hoje fundo que tem fundo high yield no Brasil comprando. Tá? Eu acho que essa talvez seja melhor. O high yield é aqueles fundos que já estariam olhando para taxas maiores e mais esticadas. E a velocidade de fechamento de taxa ele vai ser tão maior ou tão mais rápida quanto a gente voltar também a ter uma vida, digamos assim, normal. Não um cenário cenário básico que a gente tem, eu vou começar a sair mês que vem da quarentena, começar a voltar. Só que a gente vai sair da quarentena com medo do que vai acontecer, se vai Isso ter vai voltar muito piora, aos não vai. poucos, né? Então você vai voltar aos poucos. Vamos dizer que você consiga ter a vacina. Você muda totalmente sua atitude. Você vai ter mais certeza de que você não vai ter um problema depois. A dinâmica Então, muda. Isso aí. a gente está procurando fazer um cenário que seja assim mais conservador possível, porque o cenário mais agressivo para a gente seria esse, assim, o cenário está maravilhoso, dá certo, e aí a gente volta praticamente como a gente estava anteriormente, né? Então, a gente prefere até não dizer porque é um cenário que é menos provável, né? Entendi. Bom, Paulo, acho que a gente já está chegando perto do nosso horário aqui. Eu acho que o bate-papo foi legal, foi válido. Queria agradecer você e o time aí da Arx pela disponibilidade, pelas explicações, pela explanada aí sobre o mercado de crédito em geral e deixar à disposição aí se alguém quiser fazer mais alguma pergunta final, ou tirar alguma dúvida depois, pode mandar para a gente por e-mail, perguntar para o assessor e depois a gente responde diretamente. Beleza? Gente, Alguma consideração final, Paulo? não, queria agradecer, e assim, acho que eu já falei o que eu queria falar, Legal. e só finalizando aí, você me perguntou várias vezes, o que a gente está vendo, assim, a gente está vendo uma calma mais no mercado, o mercado, com as últimas coisas que aconteceram, principalmente lá fora, está dando mais esperança a todo mundo de que a gente está perto de uma mudança aí de sair em breve, né? Até lá fora foi calmo, e aqui, como a gente está acontecendo as coisas depois de lá de fora, a gente consegue ter essa curva de aprendizado também vindo de lá. Tá? Obrigado, Emerson, obrigado pelo Valeu, gente. convite, obrigado a Valor, é um prazer e estou à disposição para responder qualquer dúvida que vocês possam ter. Valeu, gente. Boa noite.